chegou ao último bloco do programa, mas dá tempo para você participar ainda. Isso mesmo, mande seu Twitter aqui pra gente, @esporteparaná. Ou no Facebook, procura lá também por Esporte Paraná. Para concorrer aos relógios da Blinkwatch, você tem que mandar um vídeo seu no estádio, torcendo, narrando um gol do seu time ou você praticando alguma atividade física. O e-mail está aparecendo aí no seu vídeo, e-esporte@rtve.pr.gov.br. Não esqueça de falar no final, se liga no eSporte. Hoje a gente já teve um ganhador que estava no estádio do Couto Pereira, no jogo do Coritiba contra o Corinthians. Faça o mesmo, mande para cá a sua participação. A gente está recebendo aqui um convidado que vai falar um pouquinho para a gente neste bloco do rugby. É o Gabriel Segalovic. Ele é argentino, mas está radicado aqui no Brasil há bastante tempo e já ele vai contar um pouquinho mais da história do rugby, falar um pouquinho mais sobre o esporte, explicar para a gente como é que se joga isso. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Já conversamos. Bom, voltamos a falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Vinheta no ar. Foi ao Rio de Janeiro e venceu o Flamengo, né, Marcelo? É isso mesmo, foi uma grande vitória, a primeira do time rubro-negro, no comando do técnico Antônio Lopes, o delegado que conhece muito bem o futebol carioca, foi lá, conseguiu agravar ainda mais a situação do Flamengo, que não vence há 8 jogos já dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances, então? Pode rodar os melhores momentos da vitória do Atlético, o jogo foi em Macaé, o Atlético ganhou a partida do Flamengo. E olha só, ganhou com propriedade, hein, Silvinho? 2-1 e não é contra qualquer time não, é contra o time do Flamengo, que é um time bastante forte, apesar do mau momento. Aliás, o termo heróico usado para qualificar a vitória do Atlético, ele define bem como é que foi a atitude do Atlético em campo. O Atlético enfrentou um Flamengo desesperado, jogou na casa do adversário, que pese o jogo ter sido em Macaé, mas foi o Atlético que foi jogar no domicílio do rubro-negro carioca, e encontrou o primeiro gol numa jogada no Guerron. O Guerron jogando muita bola, hein? Sede de jogar futebol. Já no jogo contra o Palmeiras foi Isso, assim, né? E ele deu o passe para o primeiro gol, fez este segundo gol com grande categoria, porque a bola está espremida ali embaixo, entre ele e o Felipe, e ele toca na chamada carrapeta, né, embaixo da bola, e cobriu o goleiro, o Felipe, e fez o gol. Saiu expulso depois, por um segundo cartão amarelo. Bem expulso, aliás, é bom a gente dizer, né? Que não se aluda que o árbitro errou na expulsão. E aí, com a expulsão do Guerron, o que fez o técnico Antônio Lopes? Ele se viu na iminência de ter que segurar esse time. E eu achei temerário o que ele fez. Olha lá a expulsão do Guerron. Ele deu um carrinho, né? Ele já tinha, ele vem na disposição de lutar, de pegar a bola, ele age de maneira temerária e mereceu o segundo cartão. E aí o Flamengo encontrou o seu gol. Com o Wellington, né? Há quem diga que a preparação dessa jogada é irregular, que bate na mão do jogador do Flamengo, não dá para divisar isso. Depois da cobrança do escanteio? Quando o escanteio vem antes do escanteio. A impressão que dá é que a bola bate na mão. Mas enfim, o Antônio Lopes apostou no cinturão defensivo. E resistiu, porque ele pôs o Gustavo, ficou com 3 zagueiros, uma trinca de volantes e mais os laterais, e não saiu desse eixo defensivo. Ele chamou com consciência o Flamengo para cima de si, percebendo que o Flamengo não tem poder ofensivo. O Ronaldinho vive um jejum na artilharia, e sem o Thiago Neves, e sem o Renato Abreu jogando abaixo do que podem jogar, isso também define um pouco o quadro. 3 jogadores de seleção brasileiros, 3 convocados. 3 jogadores de bom nível, que não estão bem individualmente, contribuem para essa queda do Flamengo. O Antônio Lopes apostou nessa resistência defensiva, né? Ele fez ali, para lembrar o episódio histórico do Paraná, com poucos homens, fez como fizeram os heróis da Lapa. Fez um cerco e o Flamengo entrou uma única vez e não fez os gols suficientes para colocar em xeque a vitória do Atlético, nem sequer a guisa do empate. O Atlético foi um time heróico, reeditou a história atleticana, quase centenária, dessa garra, dessa fibra que há muito tempo o Atlético não encontrava. Quem sabe esta vitória, com este comando no delegado e com esta forma que o Atlético jogou hoje lá em Macaé, possa ser um divisor de águas do comportamento do time do Atlético doravante no campeonato. Vamos mostrar de novo os melhores momentos da partida, para a gente falar mais um pouquinho sobre o Atlético Paranaense.
Silvinho, é isso que eu ia te perguntar. Na semana passada a gente até fez alguns paralelos aí em relação à vitória do Coritiba contra o Corinthians, se ela poderia significar uma arrancada do time no campeonato, e a gente até falava, se o Atlético tivesse ganho do Grêmio hoje, significaria talvez a mesma coisa, o início de uma arrancada dentro do campeonato. Esse resultado de hoje, fora de casa, contra o poderoso time do Flamengo, que até pouco tempo brigou pela liderança do campeonato e vai brigar certamente lá em cima, pode dar ao Atlético essa nova motivação, esse novo momento para arrancar e deixar definitivamente a zona do rebaixamento? O futebol, Marcelo, tem coisas que a gente entende e coisas que a gente compreende e coisas que a gente não consegue entender nem compreender, que estão num nível aí, como dizia o Nelson Rodrigues, o sobrenatural de Almeida. Mas o que o Atlético fez hoje tem muito a ver com a mística do Atlético. O time do Atlético tem qualidade? Não. Tem recursos para sair de onde está? Perdeu o seu jogador de qualidade, né? O Guerron mostrou isso nos dois jogos, né? Agora, do que o Atlético está vivendo ultimamente? A partir do jogo contra o Palmeiras, em que com 10 conseguiu um empate, com sabor de vitória. A mesma coisa hoje, né? Dentro de casa. É essa mística, né? Então o Atlético só vai se livrar daqui para frente do destino da segunda divisão adotando esse tipo de comportamento, a superação, né? Eu imagino como é que ficou o torcedor atleticano ouvindo a transmissão, ouvindo o jogo, vendo o seu principal jogador expulso de campo e já botando as mãos na cabeça. A vaca foi pro brejo. E os 10 que ficaram em campo, sob o comando do Antônio Lopes, disseram não, a vaca não irá para o brejo e ela não foi. Silvinho, tem bastante gente perguntando aqui no Twitter em relação individual mesmo ao Fabrício, né? O Fabrício que era zagueiro titular do Atlético e o Antônio Lopes simplesmente chegou e sacou ele. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa disso. Olha, eu não tiraria o Fabrício jamais da zaga interior do Atlético. Um jogador de boa qualidade técnica, de boa noção de posicionamento defensivo, é superior ao Rafael Santos nesse momento, mas são coisas de treinador, né? Nós não estamos lá no dia a dia para saber o que aconteceu. E também não podemos questionar a preferência do técnico. Mas acompanhando a trajetória dos dois jogadores, o Fabrício tem mais qualidade nesse momento para ser o titular. E aí essas coisas que a gente não entende. Por que de repente o jogador da qualidade do Fabrício é sacado em detrimento de um que, apesar de ter jogado muito bem, é um jogador ainda questionado pela torcida. Bom, Gabriel, você gosta de futebol, certamente, ou não? É só rugby? Não, gosto. Você gosto de futebol. Já arrumou um time para torcer aqui no Brasil ou ainda não? Torço pelo Atlético. Torce pelo Atlético? Torço pelo Atlético. Boa coincidência. Então tá feliz, Davi? Vai aos jogos, vai à arena? Não muito. O rugby me leva bastante tempo, né? Então me dedico mais ao rugby do que ao futebol. E lá na Argentina era River, era Boca? Nada disso. São Meu Lourenço? time está na segunda divisão, que é o Rosário Central. Rosário Central. Íamos jogar contra o Coxa, né? Isso, na Libertadores. Na Libertadores. Hoje está na segunda divisão. Jogou na Libertadores de Estádio Gigante de Arroito ou estou enganado? Isso. Onde o Brasil ganhou da Argentina também, né? Exatamente. São péssimas. Estive lá em Rosário. O Coritiba jogou a Libertadores em 2004 lá. Vamos voltar a falar um pouquinho do Atlético, porque durante a semana o rubro-negro jogou em casa e empatou com o Palmeiras. Jogo duro, cheio de lances polêmicos e muita emoção. E emoção, você sabe, é com os narradores de rádio. Vamos reviver o gol do Guerron, que hoje marcou de novo, o primeiro do Furacão contra o time paulista. A narração é do Jaque Santos, da rádio Banda B. Para buscar o empate no primeiro tempo, vem cruzamento, desviou na zaga, agora a bola sobrou. Guerron, é festa! Guerron, no segundo gol, a bola sobrou para ele, escorou para o fundo do gol com a cabeça, tocando a rede do Palmeiras. Marcos já tinha passado. Exatamente a 34 minutos da etapa inicial do jogo, o Atlético busca a reação no jogo, empata o jogo aqui na Arena. Guerron de volta ao time. Vai fazer falta o Guerron na próxima partida, hein, Silvinho? Vai fazer falta. A primeira participação dele
antes do jogo contra o Palmeiras, ele não entrou bem no jogo. Foi contra o Atlético Mineiro. Isso. No último jogo, Ele entrou, fez uma falta. Não, ele fez o pênalti contra o Grêmio. Fez o pênalti contra o Grêmio e não jogou nada naquele jogo. Ele parecia que ele estava tentando dizer, opa, aqui que é aqui, ele perguntava, onde é que eu tô? Ficou perdido, jogou muito mal. Depois, no jogo contra o Palmeiras, foi o dono do jogo e hoje contra o Flamengo ele foi o responsável direto pela vitória do Atlético Paranaense dentro de campo. A gente espera que agora o Atlético, enfim, né, suba aí e saia dessa zona de rebaixamento. Silvinho, você estava comentando, então eu vou ler um recadinho aqui para você. Dudu Manice, _96. Manda um abraço ao Silvio de Tarso. Acho ele o melhor comentarista da rádio e da televisão brasileira nos tempos atuais. Ele é generoso e exagera um pouco. O que eu tenho são bons companheiros de equipe, desde a produção até aqui no estúdio, meu caro. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Que você sabia que na Nova Zelândia está sendo realizada a Copa do Mundo de Rugby? Esse esporte de fama mundial vem crescendo cada vez mais aqui no nosso estado. Aqui em Curitiba, um argentino que está aqui com a gente ajudou a difundir a prática do rugby. Vamos conhecer essa história e tentar entender um pouquinho mais sobre esse esporte. Quem pensa que rugby é esporte de estrangeiro está enganado. Cada vez mais ele tem caído no gosto dos brasileiros, mesmo que seja preciso uma ajudinha de nossos rivais do futebol, os argentinos. O rugby se joga em todos os estados do Brasil. Antigamente era unicamente em São Paulo, Rio, e nós, há 30 anos atrás, que começamos o rugby. Hoje, em todas as federações, se está jogando rugby. Gabriel está no Brasil há quase 30 anos. O sotaque portenho não tem como tirar, mas aqui ele ajudou a fundar o Curitiba Rugby Clube. Atualmente são quase 400 atletas que treinam a modalidade na capital paranaense, inclusive mulheres. Para elas não tem nada de frescura. Mesmo um esporte que exige força, elas fazem questão de valorizar a integração e o aprendizado que estão tendo ao entrar numa modalidade desconhecida para muitos brasileiros. Eu sempre vinha pro clube, sempre olhava e tal. Daí um dia o Lalo chegou e falou, você não quer vir aprender a passar uma bola? Eu nunca mais consegui parar de vir. É uma coisa, acho que motiva muito. Se você gosta, você não consegue sair. Aí acabei vindo, o grupo era ótimo, as meninas eram super legais. E eu acabei ficando. Me apaixonei, gostei demais e fiquei. Ao contrário do que muita gente pensa, o rugby não é parecido com o futebol americano. A começar pelas vestimentas dos atletas. Não existe aquela parafernália toda. E as regras também são muito específicas e complexas. É o que a gente vai tentar entender agora. Cada equipe conta com 15 jogadores. A regra principal é o passe, que deve ser feito sempre para trás e nunca para frente. O touch é a tentativa de entrar na defesa adversária procurando os espaços. O try é o chamado touchdown do futebol americano, quando o time consegue chegar à última linha do campo adversário. Mas é preciso colocar a bola no chão para marcar os 5 pontos. Se chutar a bola e acertar o espaço superior das traves, a chamada conversão, mais 2 pontos. E se fizer isso com o jogo em andamento, 3 pontos para a equipe. O mais complicado de entender são as formações. O line, por exemplo, é a batida do lateral. Um jogador é levantado para alcançar a bola e a jogada de ataque se inicia. E tem ainda o scrum, que é quando todo mundo se junta para empurrar o adversário. Aqui, no caso, foi apenas um treinamento com os tambores. Se você achou esquisito, não se incomode. Para entender de verdade, é necessário vários dias de aprendizado. É um esporte que requer você assistir com alguém que conheça e te explique algumas regras básicas, alguns conceitos básicos, porque senão você vai achar que é um esporte que só tem violência, né? Então eu recomendo que as pessoas assistam os jogos e perguntem para as pessoas que conhecem um pouco do esporte, para que elas possam ter essa visão de conjunto, essa visão de integração, de solidariedade, de apoio, continuidade, que são os pilares do nosso esporte. O futebol americano usa aquela parafernália toda, né? São menos jogadores. E o rugby se utiliza camisa, shorts e meião. Né? Depois, o esporte em si é completamente diferente. A bola no rugby se passa para trás, que é o mais importante, e no futebol americano a bola pode ser passada para frente.